A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Voltamos com mais um dia de campanha, da nossa campanha de 21 dias. Aprenda a depender de Deus. Hoje, o tema da nossa campanha é o joio e o trigo. Vamos ver sobre esse assunto, vamos aprender sobre esse assunto hoje. Deus vai falar conosco de maneira poderosa, amém? Então vamos lá, eu vou ler aqui para você Mateus do 13, 24 ao 30. Diz o seguinte: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o jorro também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou hoje boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Essa é a parábola que fala do joio e do trigo. Vamos continuar aprendendo sobre este assunto. Vamos lá. Olha o que diz. O campo, Mateus 13, 38, 43 diz: O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. Então, assim, o campo é o mundo, tem o trigo, que são os filhos de Deus, e tem o jogo, que são os filhos do maligno, que são as pessoas. Os filhos do maligno, quem é o maligno? Lúcifer. Quem é o diabo? Lúcifer. Então aqui é tanto no mundo, tem os filhos de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, e tem o joio, que são os filhos do maligno, são aquelas pessoas que estão condenadas ao inferno, estão condenados à morte eterna. E na igreja também tem o joio e o trigo. Estão no mesmo campo, estão no mesmo ambiente, e tem joio e tem trigo. Essa é a palavra de hoje, é direcionada para a igreja. A igreja também está no mundo, a igreja está no mundo e ali é um campo onde Deus semeia a sua semente, que é o trigo, que são os filhos de Deus, mas ali também aparecem o joio. Quem plantou o joio dentro das igrejas? O maligno, Lúcifer. Lúcifer não está mais na terra. Mas mesmo assim, ainda continua existindo joio, porque a mente das pessoas está cauterizada. As pessoas continuam alimentando maldade, alimentando a podridão da alma, e isso faz com que eles continuem sendo o joio. Vamos lá. O que diz mais esse versículo? A colheita é o fim desta era, e os ceifeiros são os anjos. Então, o que acontece? Desde a criação do mundo, existem ciclos. Existem ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram. Isso são chamadas de eras. Então, nós estamos no finalzinho de uma era. E o que está acontecendo no finalzinho dessa era? Primeiro, 2025, a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré destruiu os demônios espirituais e entregamos Lúcifer nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Lúcifer não está mais na terra. Ele está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré.
Ele não está mais na terra. Então isso é o marco de um fim de uma era. E qual é o outro marco? Deus está fazendo um concerto no meio do seu povo. E ele vai separar o joio do trigo, porque está finalizando uma era. Quando diz finalizando uma era, não significa que é o fim dos tempos, não significa que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Não é isso. Ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus Cristo de Nazaré vai vir buscar. Mas que nós estamos no finalzinho de uma era, isso é fato. E faz parte, a separação do joio do trigo faz parte do fim dessa era. Então, o joio será colhido e queimado no fogo, assim acontecerá o fim desta era. Acontecerá o fim dessa era. Então, por isso que eu tô falando pra você. Continue buscando, Senhor. Você aceitou Jesus Cristo de Nazaré na sua vida? Então, continue buscando aí dentro do seu quarto. Continue meditando na palavra de Deus aí dentro do seu quarto. Continue na presença da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo aí dentro do seu quarto. Na hora certa, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar em qual igreja você tem que direcionar. Porque o Senhor está fazendo um concerto no meio do seu povo. Deus está colocando as coisas no lugar, porque Deus é Deus de ordem e não de desordem. Qual é a diferença entre o joio e o trigo? O trigo são aqueles que recebem a palavra e produzem frutos. O trigo são aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus e decidem obedecer a palavra de Deus. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Deus é difícil viver essa vida. Sem estar conectado à videira que é Jesus Cristo de Nazaré, essa vida é muito difícil. Então, o trigo são os ramos que se conectam à videira que é Jesus Cristo de Nazaré. E nós damos muitos frutos. Os ramos conectados à videira dão muitos frutos. Gálatas 5, 22, 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Oh, aleluias! O trigo tem essas características. Agora vamos lá, vamos ver o joio. Pelos seus frutos, o joio parecem pertencer ao reino. Eles parecem pertencer ao reino, mas não produzem frutos dignos de arrependimento. Eles oram como o trigo ora, eles leem a Bíblia como o trigo lê a Bíblia, eles adoram como o trigo adora, eles dizem que são filhos de Deus, eles dizem que acreditam no Deus do céu, eles falam o nome de Jesus, como o trigo fala, mas eles não pertencem ao reino de Deus. Porque eles não acreditam na Trindade Santa, eles não se convertem a Jesus Cristo de Nazaré, a palavra de Deus, o coração é petrificado. E eles são de Lúcifer. O Deus deles é Lúcifer, eles adoram Lúcifer, fazem rituais luciferianos. Sim, pessoas dentro da igreja que fazem rituais luciferianos, rituais macabros, são pessoas malignas, perversas, são pessoas que subjugam, que oprimem, que ameaçam, que torturam o psicológico das pessoas, que querem atrapalhar a vida das pessoas, que querem atrapalhar os planos de Deus para a vida das pessoas. Esse é o joio. Faz rituais luciferianos. O joio que está dentro da casa de Deus, eles são de Lúcifer. Eles aceitaram e venderam a vida deles para Lúcifer. Em troca disso, destrói vidas. Querem destruir, têm desejo de destruição. Inveja, raiz da inveja. Eles são invejosos. Inteiramente invejosos. Estão dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus. O joio. Rituais macabros, rituais luciferianos. Escreve o nome de Jesus completo, viu? O nome de Jesus completo. Rasga o nome de Jesus. Rasga o nome de Jesus.
fazem cocô. São coisas tão nojentas, tão, sabe, de pessoas. Eles fazem cocô na Bíblia. Eles derramam água suja na Bíblia, água de esgoto na Bíblia. Eles cospem na coroa representando a coroa de Cristo. Fazem coisas absurdas. Eles pegaram, sabe o que eles fizeram? Um dos últimos rituais que eles fazem é pegar o sangue das ovelhas do Nazareno. Todas aquelas ovelhas que acreditam em Jesus Cristo de Nazaré, eles pegaram o sangue e fizeram rituais, misturaram com sangue de bode, misturaram com sangue de galinha, derramaram na Bíblia. Então, assim, fizeram coisas escabulosas, achando eles que Deus não estava vendo essas coisas. Achando eles que Deus não... E dentro da casa de Deus, dizendo eles que acreditam no Deus vivo. Dizendo eles que pertencem ao Deus do céu, mas eles são joio. O joio é de Lúcifer. O joio pertence a Lúcifer. O joio, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Os joio parecem pertencer ao reino, mas não produzem frutos dignos de arrependimento. Eles não têm frutos dignos de arrependimento que mostram para eles. Porque Deus sabe, não é para mostrar para Deus, não é para manipular Deus, é para mostrar para você mesmo que você se arrependeu dos seus maus caminhos. O joio é assim. Atitudes terríveis, né? Uma mentalidade miserável, um coração miserável. Miseráveis de alma, miseráveis de cérebro, miseráveis de alma, miseráveis de cérebro. Miseráveis de alma! Miseráveis de cérebro! Mateus 7,16 diz: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos frutos, pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos, pelas suas escolhas, pelas palavras, seja de forma direta ou indireta, como falam, vocês os reconhecerão. Mateus 7,21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. O trigo tem alegria em fazer a vontade de Deus. O trigo ama a presença do Senhor. O trigo busca o Senhor. O trigo tem facilidade de se arrepender. O trigo se volta para Deus. O trigo se arrepende. O trigo se converte. O trigo se volta para o Deus vivo. O joio não. O joio diz Senhor, Senhor. Mas não entrarão no reino dos céus. A palavra do Senhor diz, chegará o dia em que muitos dirão, Senhor, profetizamos em teu nome. Curamos em teu nome, Senhor. Jesus Cristo de Nazaré dirá, afastem-vos de mim, eu não vos conheço. É o joio. O joio diz Senhor, Senhor, mas não entrará no reino dos céus. Dizem que servem ao Deus vivo, diz que trabalham para o Deus vivo, diz que trabalham na obra, diz que são filhos do Deus vivo, mas não são. Porque muitas pessoas buscam Deus, mas não obedecem. Por quê? Esse é o joio. O joio busca a Deus, congrega na igreja, mas não obedece ao Senhor. Por quê? Quais são os motivos? Porque amam mais o pecado. João 3,19 diz, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Pessoas que acham o pecado confortável. Pessoas que têm repugnância da luz. Jesus veio ao mundo, mas as pessoas o rejeitaram e continuam rejeitando Jesus Cristo. Esse é o joio. Ama mais o pecado. Ama mais as trevas do que a luz. Por que também? Porque honram a Deus apenas com os lábios. O joio honra a Deus apenas com os lábios. Mateus 15:8 diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Está longe do Deus vivo. É por isso que ele dirá: quando disserem, Senhor, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, fizemos a obra em teu nome, Senhor, Jesus dirá: afasta-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? O coração dessas pessoas está longe de Deus. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Outra maneira também deles não conseguirem obedecer a Deus porque querem bênçãos, mas não transformação. Eles querem as bênçãos de Deus. É um dos motivos deles estarem na casa de Deus. Querem as bênçãos de Deus. Querem destruir as ovelhas de Nazareno. Querem destruir as ovelhas do Nazareno. Querem destruir as ovelhas do Nazareno. Querem destruir. Querem bênçãos. Querem, para todos os efeitos, uma máscara de santidade diante da sociedade. Oséias 6,6 diz: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. A palavra do Senhor diz que sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração misericordioso. Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Deus quer que você tenha conhecimento de Deus, conhecimento da verdade de Deus, e que você viva essa verdade. É isso que Deus espera de você. Porque o amor ao mundo domina seus corações. Eles amam o mundo, mesmo estando dentro das igrejas. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Não amem o mundo, nem o que nele há. O joio ama o mundo. O joio ama o mundo, mesmo estando dentro da casa de Deus. Outro motivo, porque a religião pode mascarar um coração não convertido. Não são convertidos a Deus. Não acreditam na Trindade Santa. Não se converteram a Jesus Cristo de Nazaré. Não têm Jesus Cristo de Nazaré como Salvador e Senhor. Eles pensam que enganam a Deus. Eles pensam que pode ludibriar Deus pelo fato de estarem dentro da igreja. Mas Deus sonda os pensamentos e os corações. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Eles têm aparência de piedade, têm aparência de santos, mas negam o poder de Deus, negam a Trindade Santa, negam o sacrifício de morte de Jesus Cristo de Nazaré na cruz, negam que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor e Salvador. Só tem aparência de piedade. E outro motivo também que eles não obedecem é porque endurecem o coração. Hebreus 3,15 diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O joio está na casa de Deus. O joio vai para a igreja. O joio escuta a palavra de Deus, o joio escuta os louvores, mas endurece o coração. Não deixa a palavra penetrar. Não deixa os louvores penetrarem no coração. Eles endurecem o coração. O que acontecerá com o joio que permanece na rebelião? O joio é rebelde. O joio está em rebelião contra Deus. O joio contende contra Deus quando tenta ridicularizar o nome de Deus. Eles anunciam o nome de Deus, mas os seus frutos denunciam que eles não são de Deus. Então eles estão em rebelião contra Deus. Eles querem atrapalhar os planos de Deus na vida das pessoas, estão em rebelião contra Deus. João 15, 5, 6 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a videira, Jesus Cristo de Nazaré, nos diz que quando nós estamos
Conectados com ele, nós somos os ramos. Quem não está conectado com Jesus Cristo de Nazaré é jogado fora. Esses ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, o joio, o destino final do joio depois da morte é a condenação eterna. É o fogo eterno, é o inferno, é morrer queimado. Mateus 13, 41, 42. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente. Deus vai remover o joio do meio do trigo. Hebreus 10, 26 a 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, resta apenas uma terrível expectativa de juízo. Então, qual é a terrível expectativa de juízo? A condenação eterna, a morte eterna. Se continuarmos a pecar deliberadamente, o joio peca sem parar. O joio alimenta a malignidade da alma. O joio alimenta a carne. O joio alimenta a natureza adâmica. Continua pecando, pecando e pecando. Então, só resta uma terrível expectativa para o joio. O juízo final, que é a morte eterna. Apocalipse 20, 15 diz: aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o nome do joio não está escrito no livro da vida. Aí a pessoa vai falar assim: não, eu tenho até essas características de joio, mas eu aceitei Jesus Cristo de Nazaré na minha vida. Eu sou filho de Deus. A palavra do Senhor diz: se tu amares um Deus, odiarás o outro. Ou tu amas o Senhor, ou tu amas Mamon. Quem é Mamon? Ah, Mamon é o Deus do dinheiro. Mamon é Lúcifer. Ou tu ama Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ou tu ama Lúcifer. Quando a pessoa vai solicitar, quando Lúcifer estava na Terra, e tem pessoas fazendo isso até hoje, achando que ele ainda está na Terra, mas ele não está. Então, a pessoa vai recorrer a Lúcifer para resolver os seus problemas, ela está negando Deus. Ela está dizendo para Deus: eu te odeio. Então, quem odeia Deus está negando Deus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, não entra no céu. Então, o seu nome é tirado do livro da vida, mesmo que você tenha aceitado Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Porque a Bíblia é clara em dizer que ou você ama um Deus, ou se você ama um Deus, você odeia o outro. Ou você ama Jesus Cristo de Nazaré, ou você ama Lúcifer. Até porque Lúcifer não é Deus, ele é uma criatura caída, ele é um mentiroso que se faz passar por anjo de luz. Então, mas tem pessoas que acreditam nisso, né? Porque ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Então, quem não tem o nome escrito no livro da vida, vai para a morte eterna, vai para a condenação eterna, que é o inferno. Que é o inferno. E com todas essas características que o joio tem, não faz sentido entrar na vida eterna. A herdar a vida eterna. Gálatas, sem arrependimento verdadeiro, né? Sem arrependimento verdadeiro. Verdadeiro, arrependimento verdadeiro. Gálatas 6,7 diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Então, de Deus não se zomba. Não adianta vir para Deus com lágrimas de crocodilo, com conversinhas de manipulação, querendo manipular Deus. Deus é inteligente. Deus é um Deus inteligente, Deus é um Deus sábio, Deus é o único Deus que existe. E ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe o que está no mais profundo do nosso ser. Não tente manipular Deus. De Deus não se zomba. Você não zomba de Deus. Nenhuma pessoa na face dessa terra zomba de Deus. O que você colhe, o que você semeia, você colhe. Aqui na terra, não é depois que morre. Aqui na terra. Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a gente já viu aqui qual é essa morte. Morte espiritual, morte emocional, morte física e a morte eterna, que é a condenação eterna, que é o fogo do inferno. Salário do pecado. Então, o joio, ele vive no pecado. Ele não se arrepende. Ele não consegue se aproximar de Deus. Ele não consegue reconhecer. Ele não consegue, não quer reconhecer Jesus Cristo de Nazaré na sua vida como Salvador e Senhor, porque ele sabe que ele tem que aceitar como Salvador e como Senhor.
Ele tem que confessar os pecados dele para Deus. Ele tem que se converter, mudar a rota, mudar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, os comportamentos, as palavras que saem da boca, as escolhas que faz na vida. Então vamos lá. O que o joio tem que fazer então? Me diz aí, o que o joio tem que fazer para se livrar da condenação eterna? Arrepender-se. Atos 3,19 diz: arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. É por meio do arrependimento, é por meio da conversão. Você se converter a Deus. Reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como o seu Senhor e o seu Salvador. Senhor, dono absoluto. Aquele que tem total domínio sobre uma propriedade. Receber Jesus Cristo. Então, se arrepender, receber Jesus Cristo. João 1,12 diz: aos que o receberam, deles o direito de se tornarem filhos de Deus. Como é que a gente se torna filho de Deus? Por meio de Jesus Cristo de Nazaré. Nascer de novo, João 3,3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então vamos lá. Você reconhece o sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. O aceita na sua vida como seu Salvador e como seu Senhor. Você é selado como Espírito Santo de Deus. Você passa a ter vida de comunhão com Deus. Relacionamento com Deus. Conversar com Deus. Adorar. Conversar com Ele, que é a oração. Ali seu momento de oração. Meditar na palavra de Deus. Na presença da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai te curar. Vai te libertar. Vai te transformar. Você vai rasgar a sua alma na presença de Deus. Confessar os seus pecados para Deus. E Deus vai te curando. Deus vai te libertando. Deus vai te transformando. Deus vai te transformando. Aí você vai passando pelo processo do novo nascimento, porque a obediência à palavra de Deus nos faz nascer de novo. Somos novas criaturas. É de glória em glória, de fé em fé, até ser dia perfeito. Esse dia perfeito aqui, tem pessoas que falam: eu tô orando, eu tô buscando a Deus, mas as pessoas continuam apontando o dedo pra mim, me acusando, dizendo que eu ainda tenho muito pra ser curada, tenho muito pra ser liberta. Você tem que descansar o seu coração em Deus. Você tem que buscar Deus. Não é ficar recebendo julgamentos no seu coração. O perfeito amor lança fora todo medo. Quando você experimenta do amor de Deus, ele vai retirando todo o sentimento de culpa dentro do seu coração. Então, Deus vai te curando, Ele vai te libertando aos poucos, passo a passo. Quanto mais você busca, mais Ele te liberta. Quanto mais você busca Deus, mais Ele te cura, mais Ele te transforma, mais Ele renova a sua mente para você viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Oh, aleluias! Permanecer em Cristo. João 15,4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então é continuar firme nos caminhos do Senhor. Firmes em Deus, buscando o Senhor, na presença do Senhor. E Ele continuará em nós. Produzir frutos. Mateus 3,8 diz: deem fruto que mostre o arrependimento. Frutos de arrependimento. Que os nossos pensamentos mostrem que nos arrependemos. Que os nossos sentimentos mostrem que nos arrependemos. Que as nossas atitudes, nossos comportamentos mostrem que nos arrependemos. Que a nossa conduta mostre que a gente se arrependeu. Que as nossas palavras, de forma direta, de forma indireta, mostrem que nos arrependemos. As nossas escolhas, a nossa maneira de nos enxergar, de enxergar as pessoas, mostra que nos arrependemos. Frutos de arrependimento. Obedecer a palavra. Tiago 1,22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Necessário praticar a palavra. Pratique a palavra e a palavra se tornará real na sua vida. Pratique a palavra e a palavra se tornará real na sua vida. Pratique a palavra e a palavra se tornará real na sua vida. Oh, aleluias! Deus maravilhoso. Deus poderoso, grande, grande é o Senhor. Então é isso. Então aqui, o joio, ele precisa se arrepender.
Ele precisa se tornar filho de Deus, ele precisa arrepender, ele precisa receber Jesus Cristo de Nazaré, ele precisa nascer de novo, ele precisa permanecer em Jesus Cristo de Nazaré na sua caminhada, ele precisa produzir frutos de arrependimento, ele precisa obedecer à palavra de Deus. Assim como todos os filhos de Deus. O trigo é a noiva do Cordeiro. O trigo é a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. O trigo é a noiva de Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 19:7. Chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos estar preparados, porque um dia Jesus Cristo de Nazaré vai vir nos buscar. Precisamos estar firmes na presença dele. Firmes na presença do Senhor. Tem um hino que fala assim: firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Grande é o nosso Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a mensagem de Jesus para sua noiva, para a noiva do Cordeiro, para a igreja de Jesus Cristo de Nazaré? Para o trigo. Permaneçam fiéis. Apocalipse 2:10 diz: sejam fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Oh, aleluias! Permaneçam firmes diante do Deus vivo. Vivam em santidade. 1 Pedro 1:15-16 diz: assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Deus nos chama à santidade. Permaneça firme na presença de Deus, para Ele continuar realizando a boa obra na tua vida. A palavra do Senhor diz: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la. Oh, aleluias! Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. Deus nos chama à santidade. Busque o Senhor. Continue buscando o Senhor. Volte a orar. Volte a adorar. Volte a meditar na palavra do Senhor. Deixa Deus te curar. Deixa Deus te libertar. Deixa Deus curar as tuas feridas. Deixa Deus renovar as tuas forças. Deixa Deus quebrar as cadeias do teu coração e da tua mente. Oh, aleluias! Deus Todo-Poderoso. Estejam preparados. Mateus 24:44 diz: estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quando nós menos esperarmos, Jesus Cristo de Nazaré voltará para buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados, não por medo, mas com alegria no coração. Cheio de contentamento, porque Ele é fiel e justo. Ele cumpre suas promessas. Oh, aleluias! Guardem a palavra. João 14:23 diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Obedeçam a palavra de Deus. Queiram obedecer a palavra de Deus. Tenham sede pela palavra de Deus. Tenham fome pela palavra de Deus. Perseverem até o fim.
Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera até o fim. Não negue o Senhor. Não negue o Senhor. Não coloque o Senhor contra a parede para fazer na tua vida do jeito que você quiser. Descanse em Deus. A palavra do Senhor diz: lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Persevere. Persevere. Continue firme na presença do Senhor. Continue firme na presença do Senhor. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Marcos 12:30 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Ame ao Senhor. Aprenda, busque o Senhor. Busque o Senhor, noiva do Cordeiro. Volta para dentro do teu quarto, entre para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Oh, aleluias! Busque o Senhor, experimente do amor de Deus, volte ao primeiro amor. Busque, queira experimentar desse amor, peça para o Senhor: Senhor, me ensina. Me ensina, Senhor, me revela esse amor, Deus. Me ensina a te amar de todo o meu coração. Me ensina a te amar com toda a minha alma. Me ensina a te amar com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças, Senhor. Me ensina, Pai, eu não sei. Eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinho, Senhor. Me ajuda. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero experimentar desse amor que cura, que salva, que liberta, que me transforma, Deus. Oh, aleluias. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Então, noiva do Cordeiro, trigo, igreja de Jesus Cristo de Nazaré, permaneçam firmes, vivam em santidade, estejam preparados, esperançosos para a volta do Senhor. Guardem a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, perseverem até o fim, amem a Deus acima de tudo e de todos. Fazendo tudo isso, você vai aprender a amar a Deus. Você vai aprender a obedecer a Deus. Você vai aprender a confiar em Deus. E você não vai ter medo de viver o que Deus tem para você. O medo tem paralisado a igreja do Senhor. O medo tem paralisado a noiva do Cordeiro. Deus vai adiante de ti, quebrando as correntes, tirando os espinhos, despedaçando todo o mal. Deus te envolve com um fogo consumidor, uma muralha de fogo ao redor da noiva do Cordeiro, uma muralha de fogo ao redor dos teus. Oh, aleluias! Oh, aleluias! A palavra do Senhor diz: Deus diz: serei para eles como um muro de fogo. Deus diz: serei para eles como um muro de fogo. Jesus Cristo de Nazaré diz: serei para eles como um muro de fogo. Oh, aleluias! Deus é o nosso muro de fogo. A Trindade Santa é o nosso muro de fogo. Não tem o que temer, igreja. Não tem o que temer, noiva do Cordeiro. Jesus Cristo de Nazaré é real. Jesus Cristo de Nazaré existe. Oh! Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o joio do trigo. Mateus 13:30.
Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois ajuntem o trigo e guardem-no em meu celeiro. O trigo é guardado no celeiro do Senhor. O trigo é guardado no celeiro de Jesus Cristo de Nazaré. O trigo é guardado no celeiro da Trindade Santa. Oh, aleluias! Glória a Deus! O joio e o trigo crescem lado a lado, mas Deus conhece o coração de cada pessoa. O convite de Jesus Cristo de Nazaré continua aberto. Arrependa-se, permaneça nele, produza frutos de arrependimento e prepare-se para a sua volta. A noiva do Cordeiro é chamada a viver em amor, santidade, fidelidade, justiça, serviço, perseverança, até o dia em que encontrará o Senhor. Oh, aleluias! Deus maravilhoso, Deus grande, Deus forte, Deus bendito, Deus exaltado, Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Nós somos a tua noiva, Deus. A noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós pertencemos a ti, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos a menina dos olhos de Deus, Senhor. Oh, aleluias. Nós pertencemos a ti, Pai. Nós temos um dono. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor. Aleluias! Oh, Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! Tu és grande, Senhor! Tu és exaltado, Senhor! A ti toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor. Envia os teus anjos poderosos, com espadas desembainhadas, com tochas de fogo. Vem guerrear pela tua noiva, Senhor. Vem guerrear pela noiva do Cordeiro. Existe a noiva de Jesus Cristo de Nazaré no mundo, Senhor. Rasga o céu, Senhor, e guerreia pela tua noiva, Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, vem com teu braço forte, vem com a tua mão estendida, Senhor, entrega a vitória aos filhos teus, Deus. Oh, Deus maravilhoso, Deus grande, 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 poderoso, todo-poderoso, santo, santo, exaltado, único. Tu és o único Deus, Senhor. Nós te amamos, Tu és digno de louvor, Tu és o Deus de amor, Tu és Deus de amor, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és misericordioso, Senhor. A tua alegria é que ninguém se perca, Deus. Teu coração é bom, Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Pai. Tu és um bom Pai, Senhor. Nós te amamos por quem Tu és, Deus. Nós te amamos porque nós experimentamos todo dia do Teu amor, Senhor. Tu és maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o Deus da criação. Tu és o Criador do universo, Senhor. A ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias, Deus grande. Deus grande, Deus grande, Deus grande, Tu és grande, Senhor. Nós te amamos, Deus. Amém. Amém. Fique na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.